Fazer então essa nossa aula de geografia referente ao capítulo 4 do livro 1. A gente vai falar sobre a industrialização brasileira, a sequência da matéria, dos militares e na Nova República, tá bom? Então vou dar aqui uns toques, né, da matéria, uma explicação de alguns pontos essenciais, tá? Deixa eu pôr aqui para esse lado aqui, aí fica mais bonitinho. Mas vai desaparecer meu rosto, viu, gente? Daqui a pouco a gente vai ficar só no PowerPoint, tá? Então só tá aqui por uma questão da gente ter uma proximidade um pouquinho maior, que eu tô com muita saudade de vocês, viu? Nossa, vocês fazem uma falta imensa. Mas tudo vai passar, se Deus quiser. A gente vai sair dessa muito bem, né? Se Deus quiser. Vamos lá, então. Eu vou começar, então, aqui a reproduzir o PowerPoint, tá? Então é o seguinte, gente, industrialização brasileira, né? A gente vai começar agora na época do Jânio Quadros, né? Que a industrialização não avançou tanto, né, quanto vinha avançando anteriormente, por causa dos problemas que ele herdou, né? Porque ele assume um governo que vem com uma certa inflação, né? Então tivemos antes dele o Dutra, tivemos o Vargas, tivemos o Juscelino Kubitschek, tivemos vários presidentes, né? E que tinha um apelo mais popular, ora alinhado com os Estados Unidos, né? E aí nós tivemos também, né, uma certa crise dentro do país, também a crise toda mundial que tivemos, por causa da Segunda Guerra Mundial, né, e outros fatores. Tá? Ele vai governar entre 31 de janeiro a 25 de agosto de 61. Então você veja que foi um governo muito breve. Né? Deixa eu colocar aqui uma ponta mais bonitinha. Né? Vou colocar um ponteiro aqui. Então você vê que o governo durou pouco, ou seja, ele dura a coisa aí de praticamente 7 meses, né? Incompletos na realidade. E porque foi um governo assim, ele se elegeu, olha aqui só a foto dele, né? Aqui está o Jânio Quadros, ele era péssimo para fotografia, viu, gente? Vocês vão ver nas fotografias dele aqui. Então tem a vassourinha, que era o lema da campanha dele, que é limpar, né, toda a sujeira do Congresso, a corrupção, varre, varre, vassourinha, era o jingle da campanha dele, tá bom? Então ele está aqui com a vassoura, tinha um discurso que se aproximava dos populares, gostava de ficar comendo um pão, sei lá, com mortadela, com presunto no meio do povo. Então ele se aproximava muito, e era um homem muito culto, né? Falava um português perfeito, né? Então, foram medidas dele, ó, as mais sérias no início. A criação da PEI, que seria a Política Externa Independente, tá bom? Tá aqui, ó. Ou seja, o Brasil não ia se alinhar com ninguém, nenhum bloco econômico, né, durante o período da Guerra Fria, ou seja, para não ficar sob a influência americana, porque o Brasil na América, né, sempre fica muito exposto à influência dos nossos amigos lá do norte. Criou reservas indígenas, tá bom? Importante aí. Redução de gastos públicos, ou seja, uma política de austeridade, o que necessariamente não faz ele ficar popular, muitas vezes nem entre as pessoas, nem com os empresários, né? O que acaba redundando em muita pressão. E aí é fato comum que no fim do seu governo, né, que durou pouco, ele acabou se preocupando com coisas que eram meio banais, assim, tipo proibição de biquíni, olha só, em transmissões de televisão, né? Então, assim, não são coisas da alcunha de um presidente. Proibição de rinhas de galo, vai vendo só, isso aqui pode ser votado por câmaras de vereadores, locais, leis municipais, ou na esfera federal pelos deputados, né? Regulamentação dos jogos de carta, então, ou seja, ele já não estava mais governando e acabou, né, perdendo não, né, acabou renunciando, alegando forças terríveis que o pressionavam, né, como ficou registrado na história, tá? Então tá aqui algumas imagens dele, você vê aqui, né, que foi logo após, né, a passagem aqui, se eu não me engano foi um desfile cívico-militar, aí você vê, né, ele olhando para um lado, o corpo meio que querendo ir mais para frente, um pé indo para o lado direito, vai só, o outro, né, numa posição que não sabe se vai para frente, vai para a esquerda ou vai virar à direita. Então essa foto foi muito usada para zoarem com ele, vamos dizer assim, no linguajar mais popular, né? Essa foto ficou muito famosa. E aqui está ele com o Che Guevara recebendo a ordem, né, do Cruzeiro do Sul, o Che Guevara, que era a maior honraria do governo brasileiro, tá bom? Então ele teve muitos problemas econômicos, né? Sem dizer também essa aproximação com socialistas, como no caso do Guevara, que fez a revolução lá em Cuba junto com Fidel Castro, desagradou muito a poderosos como os Estados Unidos. E sua renúncia, então, foi precoce. Tá bom? Na sequência veio o seu vice João Goulart, e quando o Quadros renunciou, ele estava em visita à China, diplomática. Era a primeira vez que um líder ocidental ia para a China desde a revolução do Mao Tse Tung em 48. Tá? Desde que o país se tornara socialista. Ele vai assumir, então, com limitação de poderes. Ó. Foi estabelecido um parlamentarismo, né?
Para quê? Para que o presidente não tivesse a palavra, né, mais robusta nos assuntos referentes à nação, ou seja, teria ministros, teria, né, todo um congresso que teria a voz e a ativez tão forte quanto a dele. Não que não seja assim, seja o congresso, os ministros não têm uma participação, mas a palavra final, né, cabe ao presidente. Nesse momento, então, ele já não tinha mais essa palavra final. Tá? Ele tinha uma imagem ligada a ideologias socialistas, o que gerava o temor das tais elites, né, entre aspas. Tivemos então um quadro de crise social e econômica, e ele já vinha com esses problemas sociais e econômicos desde a renúncia do Jânio Quadros. Né? Então ele queria fazer suas reformas de base, que era para corrigir os problemas da nação. Né? Seria o quê? Reforma agrária, dividir as terras, né, com os trabalhadores rurais, reforma eleitoral, né, dar poder de voto ao analfabeto, reforma administrativa, ou seja, nas esferas de poder, legislação tributária, impostos, reforma bancária, né, diminuir a festa, né, dos bancos, né, que cobram muitas taxas, lei de remessa dos lucros das empresas. Eu acho que isso aqui não está no livro, tá? Eu coloquei aqui para vocês. Mas ele quis impor essa lei, foi chamado até a ONU para se explicar. Tá bom? Ou seja, a empresa estrangeira não poderia mandar toda a grana para o exterior. Olha lá as elites na rua, entre aspas. O Brasil não será uma nova Cuba. Então você vê que não é de hoje que vem isso. Né? Cuba aí não tinha, sei lá, 4, 5 anos tinha sido, se tornado socialista e já tinha essas faixas no Brasil. Então, ele conseguiu votar, né, um plebiscito, né, consultou a população, plebiscito, vontade da plebe, do povo, em 1963, que restabeleceu os plenos poderes do presidente. Tá bom? Aí em 64 tivemos alguns acontecimentos. Como ele tinha muita oposição, ó, você vê aqui o comício da Central, né, lá no Rio de Janeiro, fez um comício com milhares de pessoas que o apoiavam. Veja aí o povão cumprimentando o João Goulart. E aí então a oposição organizou a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, vai vendo aqui, ó, com apoio de comunidades eclesiásticas, né, que foram, né, às ruas em São Paulo, sabe, estimado mais de 100 mil pessoas, pedir a saída do presidente. Então nós vamos ter como consequência final o golpe militar que vocês estudam nas aulas de história. Tá? E assim então começam os governos militares. Ó. O primeiro aqui é o Castelo Branco, né, que o governo de 64 a 67. Aí este aqui nós temos o Arthur da Costa e Silva, que vai governar de 67 a 69. Aí vem o Médici, que vai governar de 69 a 74. Né? Esses dois aqui são considerados os mais duros presidentes militares. Depois tivemos o Geisel, que vai governar de 74 a 79. E por fim o último presidente militar, o general João Batista de Oliveira Figueiredo. Tá bom? Então são todos generais do exército, são todos militares aqui. Tá? E aí então tivemos alguns períodos durante os governos militares. Né? O primeiro é chamado de milagre econômico. De 67 a 74 o Brasil cresceu muito, tá? Porque tinha um tripé, de investimentos de capitais nacionais, privados, estatais e privados estrangeiros. Mesma coisa do Juscelino Kubitschek. Isso invariavelmente acaba endividando o país mais à frente, porque a situação nunca fica estabilizada por muito tempo. Vocês estão aprendendo agora, qualquer coisa, né, desestabiliza muito a economia. A referência a anos de chumbo é por causa da truculência do governo em se opor a quem era contrário a eles, né? Chegava junto. Obras faraônicas, muita coisa foi construída, importante para o país, mas que demandaram grandes investimentos, muito dinheiro, como aqui a ponte Rio-Niterói. Tá? E aqui também temos a hidrelétrica de Itaipu, ó, tá certo? Que na época era a maior do mundo, hoje é a segunda, só perde para Três Gargantas na China, mas disparado a hidrelétrica que mais produziu energia na história. Tá? E grandes estradas como a Transamazônica, ligando desde Brasília até Manaus, era o objetivo, né? Mas sempre foi muito caótico, poucos trechos funcionavam a contento. E a Perimetral Norte, mais para os lados de Belém, né, e as regiões ao norte do Brasil, cortando a floresta, o que faz com que o transporte por terra lá não seja uma boa alternativa. Né? Se utiliza muito barcos e aviões. Bom, de 67 a 74, né, nós tivemos ainda o milagre econômico, onde tivemos ampliação da desigualdade social. Como assim? Se o país cresce, por que cresceu a desigualdade social? Porque cresceu mais para a classe média. Tá? Nesse caso aí, os pobres não tinham cursos técnicos, não tinham melhores oportunidades e ficavam com serviços mais básicos que pagavam pouco. E, inclusive, o ministro da época, né, o Delfim Neto, dizia que era preciso primeiro fazer o bolo crescer, para depois dividi-lo. Né? Isso foi muito polêmico. Tá? E aí tivemos degradação dos serviços públicos, tá bom? Porque não tinha muito investimento nessa área no país. E tinha esse logo militar aqui, ó, Brasil ame ou deixo. Né? Muitas pessoas, né, além de torturadas, algumas mortas, outras,
né, foram exiladas fora do país. Entre eles, algumas pessoas como Fernando Henrique Cardoso, né, José Dirceu e muitas outras figuras importantes da política e da cultura brasileira. Né? E aí, então, de 74 a 79 é o período conhecido como Marcha Forçada. Por que uma marcha forçada? Porque a conjuntura internacional fez cair o crescimento econômico brasileiro de vários países pelo mundo, principalmente em desenvolvimento, por causa de crises, principalmente no que concerne ao petróleo. Então, em 73 tem a Guerra do Yom Kippur, da Liga Árabe contra os israelenses, e a Liga Árabe, então, né, através da OPEP, sobe o preço do barril de petróleo de 2 para 12 dólares, um aumento de 500%, impactando na matriz energética mundial. Tá certo? E aí, então, tudo fica mais caro, os investimentos deixam de entrar, redução de investimentos, o dólar sobe no câmbio, aumento da inflação por consequência. O presidente Geisel, então, vai reagir com a estratégia política energética. Ó. Ele ampliou os investimentos na Petrobras para diminuir a nossa dependência do petróleo estrangeiro, perfuração em águas profundas, né, que a Petrobras hoje é uma referência mundial, investimentos em energia nuclear, com construção das usinas de Angra 1 e Angra 2, que mais gerou dívidas do que, na realidade, lucros práticos. O ProAlco, o Programa Nacional do Álcool, tá, que hoje é o etanol, você vê aqui um carro da Volkswagen, né, um Fusca, tá, trabalhando para a Telesp, né, é um combustível muito frio para a época ainda, hoje evoluiu bastante o etanol. Tá? Em 79 tivemos o segundo choque do petróleo, porque o Shah Reza Pahlavi foi deposto lá no Irã pela revolução fundamentalista, liderada pelo Ayatollah Khomeini. Tá bom? E aí o Irã, então, diminuiu a oferta de petróleo no mercado mundial, gerando outro choque aí. E aí, então, a década seguinte, a década de 80, é considerada a década perdida. Mas no período militar, ó, que vai de 80 a 85, que foi o último governo militar, tá? Essa década aí apresentou baixo crescimento econômico, altos índices de inflação, né, aumento da desigualdade social mais uma vez, ou seja, o pobre cada vez ficando mais pobre, como diz a música. Aí o governo Figueiredo, que tinha subido em 79, então ele tentou arrumar a situação. O que ele fez? Ó, elevou os impostos sobre importação, fez desvalorização cambial para os importadores comprarem mais do Brasil, desvalorizando a moeda, se já não estava desvalorizada, né? Reduziu os salários, o que foram medidas muito impopulares, teve uma negligência ambiental, para as empresas poderem operar com mais liberdade, em sacrifício do meio ambiente, e estatização de empresas à beira da falência, jogando para o Estado o ônus, né, daquelas dívidas dessas empresas. Tá bom? Então, as consequências da ditadura militar, o seu final, ó, elevou a dívida externa brasileira muito, aumento da dependência tecnológica, elevação do nosso PIB. Isso foi bom, ó, de 43º em 64 para o 8º em 85, e o Brasil se manteve nessa base aí durante muito tempo, caindo um pouco, subindo depois. Ampliação da concentração de renda, como a gente já abordou. Projetos governamentais, ó, o RADAM, o Radar da Amazônia, para vigiar a floresta, as fronteiras e pistas de pousos clandestinos do tráfico de drogas, ampliação da malha rodoviária, projeto de agrovilas, levando o trabalhador para a terra, e projetos mineralógicos e industriais, como Grande Carajás, Trombetas, né, e a Zona Franca de Manaus. Aqui está produzido no Polo Industrial de Manaus, que é o logo atual, mas antes era Zona Franca de Manaus, tá, galera? E levando para a floresta, né, a região de Manaus, mais desenvolvimento, naquela lógica de integrar para não entregar, como os militares diziam. Porém, a partir de 1985 temos o primeiro governo civil, tá? José Sarney vai assumir, na realidade não era para ser ele, era para ser o Tancredo Neves, que faleceu sem tomar posse, né? O Tancredo Neves tinha um apoio maior da sociedade brasileira, foi eleito ainda pelo colegiado eleitoral, ou seja, como na época dos militares, votavam apenas senadores, deputados federais e representantes dos partidos políticos. Ele concorreu contra o Maluf, só 2 candidatos, ele veio, né, pelo MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, e o Maluf vinha pelo antigo Arena, né, que se tornou o PSL. Tá bom? E aí o cenário social e econômico eram caóticos quando ele vai assumir, né, com muita inflação galopante, chegou a passar de 1000% ao ano, e aí depois assumiu uma estratégia para buscar estabilidade e apoio da população. Qual foram essas estratégias? Ó, lançou o Plano Cruzado. Então ele congelou preços e os salários. Antes de congelar, ele redefiniu os salários em uma base média dos últimos 6 meses e reajustou em 8% em cima daquela base, o que gerou uma maior quantidade de dinheiro na mão das pessoas. Aumentou o prazo de financiamento e crediários e controlou a taxa de câmbio. Tá? Estipulou também um gatilho salarial, ou seja, caso a inflação andasse e ultrapassasse a marca de 20%, os salários seriam reajustados automaticamente. Consequências, teve um aumento bruto no consumo, porque as pessoas tinham mais dinheiro, compravam mais. Aí os comerciantes, então, como eles não poderiam colocar, né, em jogo a lei da oferta e da procura,
quanto mais tem a procura, mais eles aumentam o preço, tá? Eles passaram a esconder os produtos, vai vendo aqui só, e vender no mercado paralelo com ágio, ou seja, de forma ilegal. E aí então as coisas foram ficando mais caras, desaparecendo das prateleiras, e a inflação acaba comendo o salário dos trabalhadores, mesmo de forma extraoficial, como aqui. Colocou protecionismo comercial contra produtos estrangeiros para valorizar o produto nacional, tá? Mas esse plano não conteve a alta dos preços. Olha só esse bottom aqui, ó. Eu sou o fiscal do Sarney, eu era garotinho, cheguei a colocar um né, na camiseta. Ou seja, se você visse alguma coisa, você ligava na Sunab, né, que era uma secretaria do governo, para denunciar os preços altos, e o governo ia lá e poderia fechar o estabelecimento ou aplicar pesadas multas. Plano Cruzado não deu certo, ele lançou o Cruzado 2, tá, em 87, reajustou os impostos indiretos, ou seja, que estão né, no consumo dos produtos que a gente compra nas mercadorias, o que aumentou o preço das coisas e diminuiu a capacidade de consumo da população. Tá? Extinguiu o controle dos preços, retorno da correção monetária mensal, porque não estava conseguindo manter a inflação baixa, né? E decretou a moratória da dívida externa. Isso quebrou a imagem do Brasil lá fora, porque o Brasil não estava pagando juros da dívida. Então foi um prejuízo internacional para a imagem do país. Tudo bem? Vieram os novos planos econômicos, como o Bresser, o Plano Cruzado, o Plano Verão, que também foram fracassados. Cortava-se zero da moeda, cruzado novo, sabe? Foi uma loucura. Mas nesse interim foi promulgada a Constituição de 88, né, que é a nossa Carta Constituinte atual, porque a anterior era da época do regime militar, tinha que ser mudado, tá bom? Tem revolução, tem Constituição, em qualquer lugar do mundo, tá? E nessa época começou ainda timidamente as políticas neoliberais, ou seja, as privatizações no Brasil, que vão ser levadas a cabo pelo Fernando Collor de Mello, né, o primeiro candidato desde o golpe militar a ser eleito pelo voto direto das pessoas. Tá bom? Então, dessa vez foi eleição direta, os 21 candidatos concorreram em 1989, dentre eles até o Silvio Santos, que teve a candidatura impugnada, né, por alguns erros na sua campanha para entrar, para se afastar do trabalho, mas sabiam que ele ia vencer, né? Então deram um jeito de tirar o homem do baú. Então ele vai governar de 90 a 92, ele teve muita influência neoliberal sobre o consenso de Washington, estabelecido em 89, para privatizações de empresas, o Estado mais regulador e cobrador de impostos da economia do que atuante, tá? Então o Estado se torna aqui, ó, gestor, tudo bem? Privatizações, abertura de mercado, o Brasil passou a abrir para importações, tá? Abertura econômica, desregulamentação do mercado de trabalho e do setor produtivo, deixando a economia seguir seus rumos naturais. Então, logo no início, acho que foi no segundo dia de governo, ele confiscou as poupanças por um período de 18 meses. Para quê? Para as pessoas não ficarem com dinheiro e comprarem demais, o que faria né, a inflação subir e os comerciantes esconder os produtos, como aconteceu no caso do Sarney. Então, para quem tinha acima de 50 mil cruzeiros tá, depositados nos bancos, nas poupanças, que seria mais ou menos R$ 2.700 em valores atualizados, acima disso seria confiscado pelo governo, que devolveria 18 meses depois. Tá, começaria a devolver em prestações. Só que, porém, os valores perderam a 40% do valor ao final do prazo, porque a inflação disparou e as correções que eles fizeram né, acabou desvalorizando em 40%. As correções não foram corretas. Então as pessoas perderam muito dinheiro. Então ele ficou muito impopular. Tá? E a impopularidade dele só subia, né? E as pessoas começaram, inclusive, às ruas, a pedir a renúncia dele. Mas isso eu já vou falar. Ó. Então, aspectos positivos: melhoria na qualidade dos produtos, maior variedade, né, com o que vinha do exterior, diversificação nos preços, desregulamentação do setor produtivo, né, tudo bem liberal essas políticas. E aspectos negativos dessas políticas neoliberais: produtos estrangeiros eram mais modernos que os similares brasileiros, falindo muitas empresas no país, a aquisição de máquinas, ou seja, desemprego estrutural, que é inevitável, né? A gente sabe como funciona o desenvolvimento tecnológico. Dependência tecnológica do exterior, nós tínhamos que trazer muita tecnologia para aprender com ela e desenvolver. Hoje um pouco menos, mas ainda assim existe a dependência. E só a queda. Em 92 o Plano Collor 2, tentativa de arrumar o Plano Collor 1 que não foi feliz, acabou congelando os preços, né, e por conseguinte salários, e a coisa não melhorou. Né? A inflação continuou galopante e ele ficou cada vez mais impopular. Denúncia de corrupção do seu irmão né, Pedro Collor chegaram à mídia, a revista Veja publicou uma entrevista enorme que ele denunciava todos os esquemas com o tesoureiro da sua campanha política, o Paulo César Farias. A população foi à rua, ele não tinha bom diálogo com o Congresso e com o Senado, que você vê os caras pintadas, que na época eram jovens, né, hoje alguns são seus professores, com toda certeza, tá? E pediram a renúncia do Collor, e assim foi feito o Congresso, né, a Câmara dos Deputados, depois o Senado votou seu impeachment, ele caiu.
No seu lugar, então, assume o vice Itamar Franco, que vai governar de 1992 a 1994, tá? O grande lance do governo dele, que era para ser só transitório, foi ter colocado o Fernando Henrique Cardoso do Ministério das Relações Exteriores para o Ministério da Fazenda. E aí, então, eles vão lançar o plano real, né? Então, primeiramente, a moeda mudou o nome para Cruzeiro Real, de Cruzeiro para Cruzeiro Real, né? Lembrando que no plano Collor, o Collor foi lá e mudou de cruzado para Cruzeiro. Eles colocaram, então, Cruzeiro Real, ó, já está nascendo a nossa moeda aqui. Aí criaram a URV, Unidade Real de Valor, tá? Que não existia em papel, mas era um valor referencial para o Cruzeiro Real. Tinha uma tabelinha de quanto valia cada cruzeiro em relação ao RV, que foi fixada a $1 o valor dela, tá bom? E aí, então, depois de 3 meses dessa experiência, o real foi implementado, lançaram as notas no ano de 94. Vê aqui o Fernando Henrique, todo feliz com o lançamento do seu plano econômico, que foi o que mais conseguiu êxito contra a inflação. Tá? Ele ganhou popularidade e, com isso, se elegeu presidente da República. Então, ele vai governar de 94 a 2002 em 2 mandatos, inclusive era 5 anos o mandato. Ele votou uma reforma, né, parece que comprou muitos votos do pessoal lá, que aceitaram, então, a reeleição com diminuição de 1 ano, passou a ser de 4 anos, então, o mandato. Então, ele vem com reformas neoliberais aprofundadas, né, principalmente privatizações, privatizou muitas empresas estatais, o que gerou muitas críticas também, modernização do parque industrial brasileiro, tá? Importou muito maquinário estrangeiro e muitas empresas continuaram a entrar. O Brasil se inseriu definitivamente no processo de globalização. Mas as taxas de desemprego continuaram elevadas. Tudo bem que a paridade do dinheiro também não fazia com que muita coisa fosse formada no Brasil, né? Muitas empresas fossem criadas, e aí o investidor estrangeiro, né, ele acabava não comprando muito do Brasil nessa época ainda. Como o Estado era neoliberal, ele criou agências reguladoras. Ó. Então o Estado só regula, só coloca as leis para a empresa trabalhar. Então temos a ANEEL, a ANP do petróleo, dos transportes terrestres e a Agência Nacional de Saúde, a ANS, tá bom? O governo dele teve problemas, né, com o cenário internacionalmente desfavorável, porque em 97 tivemos uma crise econômica muito forte no Sudeste Asiático, né, a crise das bolsas asiáticas, que fez, né, subir muito o real, porque ele promoveu a max desvalorização da moeda nacional, ou seja, ele permitiu a subida do dólar ante ao real, né, desvalorizando a nossa moeda para que o investidor com dinheiro comprasse mais o nosso país e importasse mais. Em 98, só um minutinho que o celular fez questão de tocar bem na hora da aula, tá? Em 1998, o Brasil estava em crise econômica com a Rússia, tá? Não com a Rússia, perdão, estava tomando conta aqui do celular que tocou, e acabei não prestando atenção. O Brasil passou por uma crise também derivada da Rússia, tá certo? Ou seja, caiu bastante a economia brasileira. Desculpa aí que eu perdi a atenção. Né? Então, pela crise no Sudeste Asiático e depois no ano seguinte a crise lá na Rússia, fez cair muito a economia nacional, né, no jogo de dominó que são as economias do planeta. Fernando Henrique Cardoso vai assumir de 94, não assumir não, né? Fernando Henrique Cardoso ele tem um segundo mandato, que vai de 98 a 2002. Tá bom, gente? Não se esqueça, 94 a 98, 98 a 2002. Quais foram os aspectos positivos do governo Fernando Henrique Cardoso? Arrecadação de impostos pelo governo, maior variedade de produtos no mercado brasileiro, melhoria da infraestrutura de algumas modalidades viárias, sem dizer da estabilização da moeda. Aspectos negativos, déficit na balança comercial, nós exportamos menos, índices de crescimento econômico baixos, juros mais altos, ampliação da dívida externa e elevado índice de desemprego. Tudo isso fez com que ele não conseguisse reeleger seu substituto, né, o José Serra, do PSDB. Aí quem ganha a eleição? Concorrendo pela 4ª vez, já tinha perdido para o Collor uma vez e para o Fernando Henrique 2 vezes, o Lula. Ele vai governar em 2003 e 2010. Tá? Então foi a 4ª tentativa, ele vence as eleições, ele tinha uma imagem de representante dos trabalhadores mais pobres. Tá? O governo procurou fortalecer a imagem do Brasil no exterior, aproximou o Brasil de outras nações emergentes. O país se torna um dos mais importantes membros do G20, as nações mais poderosas do mundo. Tá? E ele busca reduzir, como eu estou dizendo aqui, a dependência dos Estados Unidos, que o Fernando Henrique tinha se aproximado muito. Tá bom? Se torna um líder, né, dentro dos países em desenvolvimento. Só que o governo dele foi marcado por escândalos envolvendo pagamento de propinas, né, o mensalão, tá, para que os deputados da oposição votassem a favor do governo. Tá certo? E isso derrubou importantes ministros do governo dele, né, como o José Dirceu, ministro da Casa Civil, o Palocci, ministro da Economia, tá, que eram aliados dele. Inclusive foram presos os dois, né, o Palocci mais recentemente. Bom, então pontos positivos do governo Lula. Implementação de programas de auxílio como Bolsa Família e Fome Zero, auxílios sociais,
tá? Inflação mais baixa, investimento em infraestrutura, o PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento, redução do desemprego, reduziu bastante, o Brasil estava crescendo economicamente, fortalecimento da imagem geopolítica do Brasil nos BRICS, ó. Olha o Brasil aqui, né, com o presidente da Rússia, o presidente da China, o presidente da Índia, tá bom? Fortalecimento econômico do país. Pontos negativos, carros de corrupção muito grande e ampliação da dívida externa. E essa dívida externa vai estourar onde? Nas mãos de Dilma Rousseff, que vai governar de 2011 a 2016. Tudo bem? Então veja aí, ó, ela buscou levar adiante as medidas econômicas do ex-presidente Lula, tá? Mas o país já estava num cenário que vinha uma instabilidade política, uma recessão muito grande, derivado também dos efeitos da crise econômica de 2008 e 2009. Tudo bem? O Brasil passou a exportar menos, o investidor estrangeiro comprou menos aqui no Brasil. Então a velocidade do crescimento brasileiro caiu, aumentou a insatisfação de parte da população, gerou um racha no país, e ela era vaiada, xingada em eventos públicos, como na Copa, né, das Confederações em 2013, uma vaia monumental antes da estreia do Brasil naquele jogo contra a Espanha. Tá bom? Só que ela promoveu as pedradas fiscais, né, ou seja, gastava sem declarar à população, ao governo, que iria gastar. Gastou muito, ou seja, um dinheiro que o governo não tinha, tá, que depois ele pagaria. Aí então sofreu um processo de impeachment que levou a uma cisão da sociedade brasileira, que já estava vindo acontecendo desde as eleições dela. Tá certo? Na sequência aqui, chega então o seu vice, o Michel Temer, que vai governar de 2016 a 2018. Tá? Então ele vai romper com o PT, que ele tinha essa aliança com eles, e constrói uma base então com o PMDB, que era o seu partido, hoje MDB, o PSDB, que nunca foi pró-PT, e o DEM, o Democráticos, o antigo PFL, que eram todos opositores ferozes ao PT. O PMDB ele dança conforme a música, tá? Ele às vezes é junto com o governo, às vezes é contra, depende do partido que está no poder. Implementou medidas de austeridade fiscal para conter, né, a crise no país, tá bom? E acabou também tendo uma impopularidade muito grande, até pela forma como ele entrou no poder, tá certo? Então, meus queridos, é isso. Né? Tamo junto. Né, vai dar tudo bem com a gente aí, a gente vai sair bem dessa crise. Eu tô com muita saudade de estar na sala de aula, naquele tete-a-tete gostoso nosso. Valeu? Deixa eu aparecer aqui a minha imagem, né? Eu tô terminando aqui, ó. Só para fazer um tchauzinho mais bonitinho para vocês. Ai, aqui que bonitinho! Olha a coisa mais linda. Tá certo, gente? Ó, um beijo, fiquem com Deus. Estou ansioso para estar novamente com todos vocês aí. Valeu? Tchau, tchau!